noite, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a cabeça de cada um de vocês, e a minha também, é claro. Nessa noite nós estamos aqui unidos em Cristo, apesar das dificuldades de estarmos juntos. Nós estamos aqui, porém, utilizando aí uma tecnologia que certamente vai transmitir o recado de Deus por enquanto, porque eu sei que nós estaremos juntos, face a face, pessoalmente. Não tem nada melhor do que o calor humano entre os cristãos, não é verdade? Então nós estaremos juntos, eu creio nisso, e nessa noite nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Essa palavra tão maravilhosa que tem nos sustentado em momentos difíceis, em momentos de crise. Mas o que eu quero lhe dizer é que nada disso que está acontecendo é para você entrar em desespero. Porque quando nós entramos em desespero, segundo a psicologia, existem vários acessos que a nossa mente poderia estar tendo para que nós tivéssemos uma resposta melhor para a tomada de decisões. Mas no momento da crise e no momento do desespero, é chamado de portas killer, ou seja, a mente cria acessos às piores respostas possíveis. Então, aquelas respostas que poderiam estar sendo benéficas à nossa vida, nós então passamos a tomar decisão no desespero e acessamos informações que não são necessárias naquele momento e tomamos decisões precipitadas. Dizem os psicólogos, os piores crimes acontecem nos primeiros 30 segundos. Então nós devemos pensar nisso. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada neste momento. Vamos literalmente descansar a nossa consciência em Deus, aquele que tem nos sustentado de pé e em paz e em segurança. Não devemos ficar tribulados, porque a praga e o desespero são para os egípcios. Para os hebreus, o povo de Deus, Deus tem reservado todo e qualquer tipo de livramento para aqueles que nele creem. Então nessa noite eu peço que você dê um like aí nesse vídeo, nessa palestra, para que isso possa perpetuar, possa passar para frente, né? E você também, que não está inscrito, venha se inscrever neste canal, que você vai estar contribuindo para que essa palavra venha trabalhar em outros corações. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que precisam ouvir isso que você está ouvindo. Precisam se alimentar disso que você está se alimentando nessa noite. Então nessa noite nós vamos nos alimentar e vamos fortalecer o nosso interior, sabendo que Deus é conosco. Deus está com aqueles que nele crê. Porque aqueles que nele crê jamais serão envergonhados, diz o salmista Davi. Nessa noite, o tema da nossa palestra, o assunto, né, o tópico dessa noite, né, apesar de ser os pilares do sucesso, claro que são os pilares do sucesso, mas o tópico dessa noite é o Senhor das realidades. Talvez você esteja pensando nessa hora, puxa vida, mas que tópico estranho, o Senhor das realidades. Você vai entender o porquê de tudo isso que eu estou falando. Então nessa noite eu quero que você libere o seu coração, não fique angustiado ou angustiada, não fique preocupado. A preocupação, ela envolve um excesso de ansiedade. Ansiedade, ela trabalha para as decisões precipitadas, gera inquietação, insônia e leva à depressão por causa da frustração. É um complexo
É como se fosse um pacote de emoções e de pensamentos e aquela coisa toda misturada ali trabalhando para que você não venha ficar em paz, para que você venha perder o seu sono. E Deus não quer isso. Deus quer que você fique tranquilo. Quanto mais você se achegar a Deus, quanto mais você gostar de Deus neste momento, mais Ele vai se achegar a você. Eu não estou dizendo que você, gostando mais de Deus, aí sim Ele também vai gostar de você. Não. Deus te ama. A prova é que Ele sacrificou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a morte de Jesus foi uma morte dramática, não foi uma morte tranquila. Foi uma morte debaixo de muita tortura e de muito sofrimento, pagando as nossas culpas sobre o teu próprio corpo. Estou te dizendo isso para você ver o tanto que Deus te ama. Mas quando você se achega a Ele, Ele também se achega a você. A mão de Deus depende de você. Talvez você esteja pensando assim, pastor, você não conhece a minha realidade. A minha realidade é amarga, a minha realidade é uma situação muito difícil. Pois é, mas quanto mais você se achegar a Deus, mais Ele vai se achegar a você. Nós precisamos nos entregar mais, nos envolver mais, nós precisamos pensar mais em Deus. Não de forma religiosa ou através dos rituais. Nós precisamos ter um envolvimento íntimo, nós precisamos conversar mais com Deus, conversar de forma agradável, de forma alegre. Devemos evitar os pensamentos ruins. Nós precisamos filtrar os nossos pensamentos. Existe um pensamento que diz o seguinte, que o ruído é o pensamento do homem não filtrado. E sem esse filtro, o homem está caminhando para o caos. Então nós precisamos filtrar os nossos pensamentos, porque ele nos consome por dentro. Isso é muito sério. Então nessa noite vamos ver o que Deus quer nos mostrar acerca das nossas realidades, aquilo que nós estamos vivendo no presente momento. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Então eu quero, se você está com a tua Bíblia, eu quero que você abra lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo de número 4. Nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 2. E eu quero que você se concentre, esqueça os problemas agora, se entregue. Porque a tua preocupação nunca mudou e nem vai mudar nada. Lembre-se, a criança só nasce com 2 medos: medo do barulho e medo de cair. Todos os outros tipos de medos nós fomos adquirindo no decorrer das nossas vidas. Então eu quero que você preste atenção naquilo que as Escrituras nos revelam nessa noite. Diz assim: perguntou-lhe o Senhor. Então o Senhor estava falando com Moisés. Tá? Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo. E ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. Estendeu ele a sua mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado na sua mão. Eu quero que você observe essa situação. De repente, Moisés estava com um cajado na mão. E Deus está mostrando para Moisés que toda realidade pode ser mudada. Ele é o Senhor das realidades.
E naquele momento, então, Moisés, quando ele lança o cajado no solo, isso Deus estava dando uma demonstração de poder. Aquele cajado se transformou em uma cobra. Então nós percebemos que a realidade ali havia totalmente sido transformada. Porque uma coisa é você segurar o cajado, outra coisa é você ter uma serpente na sua mão. São situações completamente diferentes, são realidades completamente diferentes. Talvez quantos de nós estamos vivendo agora o momento ao lado de uma serpente? Está na hora de você pegá-la pela cauda e ela se transformar em cajado novamente. Porque enquanto ela continuar serpente, você vai estar sempre amedrontado. Mas a partir do momento que você toca na serpente pela cauda e ela é transformada de volta em cajado, significa que você está com a autoridade nas mãos. Então preste atenção, você tem um cajado. Você tem um cajado, o cajado representa a autoridade e a autoridade representa a transformação de realidades. Então vamos continuar lendo aqui. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a tua mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou a sua mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditarem em ti, e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Então, o que o Senhor estava dizendo para Moisés? Ele estava dizendo que caso, ou melhor dizendo, ele sabia muito bem disso, que aqueles que não acreditassem que Moisés era verdadeiramente o libertador, que ele verdadeiramente encontrou com Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles acreditariam por causa dos sinais. E esses sinais foram bastante interessantes, eles trazem para nós uma mensagem muito importante, que as realidades, elas estão totalmente sujeitas a Deus. Então, não existe realidade que não possa ser alterada. Num piscar de olhos, aquele cajado era uma serpente. Em outro piscar de olhos, aquela serpente se tornou um cajado. Num piscar de olhos, a mão de Moisés estava como uma doença parecida com a lepra, branca, esbranquiçada, totalmente doente. E num piscar de olhos, a realidade era que sua mão estava totalmente sã, totalmente curada, como todo o teu restante do corpo. Deus ali estava demonstrando o seu poder sobre as realidades. É isso que nós precisamos entender. Talvez nós tenhamos vivido uma realidade muito estranha, uma realidade parecendo com aquela serpente, um momento de medo. Moisés, então, ele assustou, ele deu até um passo para trás, porque ele viu aquela serpente e ele ficou assustado. Talvez essa realidade que nós estamos vivendo nos assustou. Talvez essa realidade nos fez leprosos, doentes. Talvez essa realidade tenha causado pânico na vida de muitos.
Mas o recado que Deus quer trazer essa noite é que Ele é o Senhor das realidades. Como demonstração do seu poder, aqui escrito no livro de Êxodo, Ele está mostrando que a realidade é serva dele, que a realidade está sujeita à tua vontade. Então tudo que nós precisamos fazer é nos envolvermos com Ele, porque Ele muda a nossa realidade num piscar de olhos, assim como mudou a realidade do povo hebreu quando eles estavam cativos no Egito. Quando o faraó disse, eu não deixarei o povo ir, a realidade dele foi totalmente mudada. Teve 10 pragas sobre a sua nação. A realidade dele foi ser totalmente submerso no Mar Vermelho de forma violenta. A realidade dele foi caminhar para a destruição. A realidade dele foi uma vergonha nacional. Em toda a nação do Egito, lá estavam os sinais do Senhor, dizendo, eu sou o Senhor da realidade. E a realidade é minha serva, e faz o que eu bem quero que ela faça. Então nós temos o Senhor das realidades. Quando nós temos o Senhor das realidades ao nosso favor, então basta que nós o comuniquemos de maneira convicta, amorosa, tendo um relacionamento íntimo com o Criador, sabendo que Ele não nos acusa, sabendo que Ele não fica apontando os nossos defeitos, pelo contrário, nos incentiva a permanecermos de pé, nos incentiva a levantarmos quando nós cometemos falhas, está sempre de braços abertos, sempre esperando e sempre contribuindo para que nós sejamos melhores a cada dia. Então, a mensagem de Deus em meio a essa realidade tão terrível que o mundo está vivendo, Deus está dizendo para nós, as realidades me servem, elas fazem o que eu quero que elas façam. Eu quero que você pense nisso. Pense que se sua vida está leprosa, num piscar de olhos, ela pode ficar totalmente sarada. E eu quero dizer uma outra coisa muito interessante. Certa vez, um leproso, ele aproximou-se do Senhor Jesus e disse a seguinte frase, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Aí o Senhor Jesus respondeu para ele, eu quero, fica limpo agora. E naquela mesma hora, o leproso foi totalmente purificado. Então, se você acha que Deus tem prazer na sua realidade, no seu sofrimento, eu quero lhe dizer que não. Porque ele disse àquele leproso que talvez cometera muitos erros em sua vida. Durante a trajetória da sua vida errou muito. Mas a sua realidade foi mudada, totalmente mudada. E quando ele afirmou para o Senhor Jesus que se o Senhor quiser, pode me purificar, ele estava dizendo, olha, fé eu tenho. Eu sei que o Senhor pode me purificar a hora que o Senhor quiser. Eu só não sei se o Senhor quer. Então, se o Senhor quiser, a minha realidade pode ser mudada. A resposta dele, eu quero, fica limpo agora. Deus, no livro de Jeremias, diz, estes são os planos que eu tenho para vós. Não de causar-lhes dor e sofrimento, de miséria, de angústia, de sofrimento, tristeza, de tudo isso que nós estamos vivendo. Não, esses não são os planos que eu tenho para vocês. Os meus planos é de fazer-lhes prosperar, de
trazer alegria, felicidade. Esses são os meus planos. Mas por que nós estamos vivendo uma realidade? Porque está faltando algo dentro de nós. Com o passar dos anos, os cristãos foram sendo, ou melhor dizendo, foram se esfriando, foram se transformando em religiosos, procurando rituais, soluções mágicas, quando na verdade o reino de Deus é um reino que busca a transformação. O Senhor Jesus, ele veio justamente para transformar o homem no seu estado deplorável em um homem santo para a glória dele. E quando nós não nos submetemos a essas transformações que o Senhor preparou para nós, que está escrito lá no livro de Efésios, que diz que Ele preparou para nós tudo aquilo que Ele deseja que nós fizéssemos aqui na terra. Então o apóstolo Paulo disse isso aos Efésios. Pois somos feituras dele, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, aonde estão os nossos pés? Quais são as nossas obras? E aonde está o nosso amor altruísta? Ele se perdeu. Eu vejo em muitos grandes ministérios outros focos. Não existe mais aquela bondade. É cada um por si e Deus por todos. Onde está a unidade da fé? Onde está o aperfeiçoamento dos santos? Onde está o crescimento para que aumente a estatura da varonilidade perfeita, né? Aonde estão todas estas bênçãos? Como vamos alcançar a varonilidade perfeita se não há crescimento? Então nós temos que pensar em tudo isso. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos trabalhar o nosso interior. Nós precisamos lembrar daquele chamado de Abraão. Aquele que disse, Avraham ler lehar, ou seja, Abraão, sai para ti, que quer dizer, olha para dentro de si. Abraão era um homem que estava no meio da tua parentela, caso você não saiba, Abraão era um iraniano. Então nós vamos entender que o primeiro, o patriarca da fé era iraniano. Então o escolhido de Deus iraniano. Então aí ele foi levado a analisar o seu interior, examinar a si mesmo. Aquilo que o Senhor Jesus disse quando vamos participar da ceia, não é assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele fez um exame, ele viu que os seus parâmetros estavam errados. E ele começa uma caminhada com Deus, sai do meio dessa parentela. Então analisa, faça a tua introspecção, sai do meio da tua parentela. E no decorrer daquela trajetória, nós podemos observar que Abraão estava edificando altares dedicados ao Senhor, porque ele mudou o seu interior. E Abraão foi tão abençoado que lá na frente, quando houve a divisão entre Abraão e Ló havia observado a aparência estética daquelas campinas, daquelas cidades, e escolheu para si Sodoma e Gomorra. Abraão disse, se você escolher para esse lado, eu vou para o outro. Se você escolher o outro, eu vou para esse lado. Mas aí ele escolheu aparentemente uma terra estéril. Mas o que havia dentro de Abraão era um altar dedicado ao Senhor. E quando ele foi para aquela terra seca, não fez diferença alguma,
porque o Senhor garantiu o teu sustento, mesmo estando Ele em terra árida. Não é assim que está escrito em Isaías, que eu tenho sempre comunicado a vocês? Então, a nossa realidade depende também das nossas decisões, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente se fará. Então, nós precisamos investir no maior território chamado a nossa vida e plantar só as coisas que desejamos colher. E certamente elas retornarão para nós, porque da boca do Senhor o disse. Eu quero dizer para vocês que existe algo muito profundo na física quântica. Na física quântica, nós estudamos que o universo ele veio a existir através das coisas invisíveis. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, isso já estava escrito. Compreendemos que todo o universo veio a existir a partir das coisas que não são vistas ou que não se veem, depende da tradução. E naquele momento que nós estamos analisando o universo de Deus, nós percebemos que aquele espaço vazio, aonde nós achamos que é simplesmente um vácuo, simplesmente não tem nada. Na verdade, ali existe o potencial para produzir todas as possibilidades. E segundo estudos que nós fazemos acerca da física quântica, a partir daquele nada, começa-se então a ser produzidos como uns micro redemoinhos, mas isso, eu estou dizendo micro de uma forma assim, bem superficial, porque na verdade o micro ainda é gigantesco perto do que eu estou falando. Então são criados vórtices de energia que vão formando, começando a desacelerar e formar as primeiras partículas, e aquelas partículas vão formando os átomos as substâncias as moléculas, e enfim, vem as células e tudo isso que você vê só aqui nesse planeta, fora o restante do universo, que eu fico perplexo só de imaginar o tamanho. E tudo isso veio do nada, do invisível, e foi então construído um universo real e palpável. Então nós sabemos que existe uma realidade universal. Existe então galáxias, existem planetas, existem estrelas, existem forças operantes em todo o universo. Então nós sabemos que uma realidade foi trazida à existência a partir do nada. E esse mesmo Deus que trouxe todas estas coisas à existência a partir do nada, está dizendo esta noite: tudo pode ser mudado. Não limiteis o ilimitado. Você precisa entender que tudo pode ser mudado. Num piscar de olhos, tudo pode ser transformado. O universo está em perfeito equilíbrio. Quando nós olhamos as órbitas dos planetas, nós analisamos as galáxias, nós percebemos uma perfeita harmonia, tudo funcionando perfeitamente com tranquilidade. Mas aqui na Terra, uma bagunça, uma perturbação da ordem e da paz, e nós então estamos aqui assustados com essa realidade. Está na hora de vestirmos a camisa do reino e darmos um basta nessa situação. Lembrando que achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Mas não pense que nós vamos chegar até Deus de forma religiosa, ou seja,
trabalhando tradições, formatos antigos que aprendemos lá atrás, que são coisas obsoletas, que nunca foram funcionais, coisas antigas, ultrapassadas. E tudo isso nós devemos nos despir, abandonar o velho homem e se sujeitar às sagradas escrituras do jeito que elas são, aceitar, não confrontar com as coisas que nós achamos que estão certas. As escrituras nos mostram a perfeita e agradável vontade do Criador. E nós estamos criando coisas, quando na verdade a proposta de Deus é uma proposta de um reino agradável, de um reino amável, de um reino suave. Por isso ele disse assim, olha, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós sabemos que quem não vem até Jesus, ele continua com o fardo pesado. Por isso ele disse, eu sou a porta, e aquele que passar por mim sairá e encontrará pastagem. Talvez nós estamos precisando de pastagens. Talvez nós estamos precisando de sermos soltos da estribaria. Porque o bezerro, quando ele é solto da estribaria, ele começa a comemorar, ele começa a saltar, a correr, a se sentir livre. Mas nós precisamos passar por Jesus, entrar pela porta. Porque quando você entra em Jesus, você sai em uma nova realidade. Por isso que eles, presta atenção, eu sou a porta. E aquele que passar, entrar pela porta, sairá. Eu acabei de entrar, aí eu saio, então significa que eu entro em uma porta e saio em outra realidade. E nessa outra realidade eu encontro pastagens. Eu encontro liberdade, eu encontro sustento, eu encontro alegria, sorriso, paz, ordem, justiça e juízo. Então eu preciso mudar de realidade. Então eu entro na porta que do outro lado é uma outra realidade. Então nessa noite, entre pela porta. Entre pela porta, porque a realidade é totalmente diferente do outro lado. Lembre-se, Jesus, ele é o caminho, ele é a porta. Não existe nada fora. O lado de fora é gemido, é sofrimento, é enclausuramento, é doenças, pobreza, miséria. Entre pela porta, porque do outro lado são as pastagens que Deus separou para nós. Faça isso porque eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido. E eu quero falar mais sobre realidades transformáveis, ou seja, são realidades configuráveis. Elas se configuram de acordo com as nossas ações. Tudo vai estar sempre ligado à ação e reação, ao plantio e à colheita, à lei do retorno. Sempre. Isso, talvez você esteja até pensando, puxa, o pastor fala tanto nisso. Eu estou falando porque é algo que nós precisamos despertar. Isso precisa arder dentro de nós, para que a transformação das nossas realidades sejam em um piscar de olhos. Agora preste atenção em algo que aconteceu em Samaria e era uma realidade cruel, muito pior do que essa que o mundo está vivendo hoje. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Nós vamos para o livro 2 Reis, no capítulo de número 6, e vamos começar no versículo de número 25. Tá? Então 2 Reis,
capítulo 6, versículo de número 25. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que a grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Quando o rei de Israel, passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: socorre-me, senhor meu rei. Diante do que respondeu ele: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim, o rei lhe indagou: que te aconteceu? E ela explicou: esta mulher me disse: entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: agora pois dá o teu filho para que comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Agora eu te pergunto, que realidade tão cruel foi essa? A ponto das pessoas estarem cozinhando os teus filhos para não morrerem de fome. Essa realidade está bem pior do que a nossa. E essa realidade era uma realidade cruel, era uma realidade terrível. Terrível. Mas como eu disse para todos vocês, tudo pode ser mudado. Agora nós vamos mudar aqui, nós vamos passar para o versículo mais à frente, e nós vamos dar continuidade na leitura desse texto. Então nós vamos aqui para o versículo 1 do capítulo de número 7, no mesmo livro de 2 Reis. Então nós saímos aqui do 6, fomos para o capítulo 7, nós vamos ler aqui o versículo 1 e 2. Disse assim a palavra do homem de Deus, Eliseu, um grande profeta, o que foi discípulo de Elias. Diz assim: Eliseu respondeu: escute a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O escudeiro, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Que não devia ter falado isso, né? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Então nós podemos aprender várias coisas aqui. Em primeiro lugar, a realidade estava dura. Era uma realidade terrível. E no momento em que o homem de Deus abriu a tua boca para passar a mensagem verdadeira do Criador, então ele disse o seguinte: amanhã, mais ou menos às estas horas, nós vamos então ver aqui na entrada da cidade que 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Então, 1 peça de prata, você iria comprar 2 medidas de cevada. Agora vamos ver a realidade anterior.
Vamos ver a realidade anterior. Preste bastante atenção aqui. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Então, esterco custava 5 peças de prata. E eu quero dizer mais, o esterco não era para usar como adubo, era para servir de alimento. E a cabeça de um jumento custava 80 peças de prata. Agora imagina você chegando na casa de alguém e fala assim, vem cá, vamos jantar. Eu tenho uma cabeça de jumento, você vai jantar? Você não vai jantar, você não vai comer isso. Ou então você vai na casa de alguém e fala assim, olha, eu tenho uma caneca de esterco de pomba, está aqui maravilhosa, vamos comer. Você não vai comer. E aqui eles estavam pagando um absurdo para comer algo que era terrível. Mas quando entra a palavra que muda a realidade, aí uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Abundância. E ninguém estava comendo lixo. Já mudou tudo. A mudança da realidade, a proposta é tão brusca, é tão rápida, que um homem, ele não acreditou. Olha o que ele pergunta aqui. Será que essa profecia poderia se tornar realidade? Ele não sabia que o Senhor nosso Deus é o Senhor das realidades? E o pior de tudo é que a realidade dele não foi boa, não. Porque quando veio a abundância, ele viu, mas o povo, como estava desesperado de fome, passou por cima desse capitão. Então cumpriu uma outra realidade, a dele. Você vai ver, mas não vai experimentar, porque você é incrédulo. Então não pense que eu tenho que ver para crer. Síndrome de Tomé, isso é coisa boa? Não é não. Então nós precisamos trabalhar as nossas convicções. Vamos continuar investindo no reino de Deus, sem esmorecer, mas faça a coisa certa. Muda o seu interior, porque a realidade do seu exterior, ela será de acordo com a realidade no seu interior. Dentro de Eliseu havia a realidade da palavra. Por quê? Porque o homem foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. Para ser imagem e semelhança de Deus, você precisa imitar o verbo. E o verbo é assim: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia até se cumprir tudo aquilo para qual foi designada. Então, a realidade proferida através da boca de Eliseu era que haveria fartura. E a realidade do incrédulo que refuta a palavra de Deus é que ele iria ver, mas não iria experimentar. E assim se cumpriu, porque da boca do Senhor o disse. Então, não vamos estender, sem mais delongas, vamos estar encerrando a nossa mensagem aqui. Mas que fique o recado. Vamos examinar o nosso interior. Vamos trabalhar o que está dentro, porque a realidade do que está fora é reflexo do que está dentro. E eu já mostrei isso para vocês em várias palestras anteriormente faladas, e eu quero que você acesse, se necessário, você não se lembra, vá lá, acesse as palestras, veja o que estava falando, o que foi falado, mas viva isso. Você precisa viver. E lembre-se que as pragas são para os egípcios, para o povo de Deus são as promessas. Que Deus abençoe a todos vocês grandiosamente. Deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.